Bem-vindo ao Euronews Noite desta terça-feira, 2 de abril, um dia marcado por novos desenvolvimentos em relação ao Brexit. A Primeira-Ministra britânica revelou esta noite que pretende pedir um novo adiamento da saída do Reino Unido da União Europeia. Este é um dos temas da edição de hoje, que arranca agora. Depois de mais um chumbo dos deputados britânicos, o negociador-chefe da União Europeia para o Brexit foi ao Parlamento Europeu dizer que o caminho mais provável é a saída do Reino Unido sem acordo. 113 milhões de pessoas passam fome no mundo. Os números são do Programa Alimentar Mundial, que já declarou crise alimentar urgente em Moçambique. A epidemia de cólera em Moçambique já fez a primeira vítima mortal. Há já mais de 1000 casos registados, mas as autoridades de saúde garantem que a maioria foi tratada com sucesso. Mick Jagger vai ser operado ao coração e os Rolling Stones tentam adiar para julho a digressão pelo Canadá e Estados Unidos. Sem solução à vista, Theresa May revelou esta noite que pretende reunir-se com o líder da oposição, Jeremy Corbyn, para um entendimento parlamentar que lhe permita pedir em Bruxelas, na próxima semana, mais um adiamento para o Brexit. Uma declaração feita depois de reunir várias horas com os restantes membros do governo. Depois de 7 horas reunida com o gabinete, a primeira-ministra britânica anunciou que vai pedir um adiamento curto para a saída da União Europeia. Numa breve declaração aos jornalistas, Theresa May sublinhou a importância de o país ultrapassar o impasse criado à volta do Brexit e lembrou que a saída tem de acontecer antes das eleições para o Parlamento Europeu, que começam no dia 23 de maio. Explicou que a extensão do artigo 50 será o mais curta possível e vai terminar quando o Parlamento aprovar o acordo. Afirmou ainda que é preciso ter em mente o objetivo desta extensão, garantir que o Reino Unido saia da União Europeia de uma forma ordenada. Theresa May está disponível para sentar-se à mesa com o líder da oposição e negociar um plano para ser apresentado no Parlamento de Londres. Assumindo a posição de tomar medidas para quebrar o impasse, May afirmou que é possível negociar com Jeremy Corbyn e que é possível sair com um acordo, mas lembrou que qualquer plano terá de respeitar o atual acordo de saída que já foi negociado com os 27 Estados-membros e que não será reaberto, como tem repetido a União Europeia. Poucos minutos depois da declaração de Theresa May, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, escreveu no Twitter que, mesmo que depois de hoje não se saiba qual vai ser o resultado final, é preciso ser paciente. Do lado de Bruxelas, há cada vez mais indicações de que, apesar de não quererem, os 27 estão preparados para um Brexit sem acordo e consideram que esse é o cenário mais provável. Falta agora perceber como vão os líderes europeus responder a esta intenção de Theresa May. Certo é que, a 10 dias do prazo limite para a saída britânica da União Europeia, Bruxelas exige uma decisão de Londres. A União Europeia aumenta a pressão sobre o Reino Unido no sentido de tomar uma decisão na questão do Brexit, que há praticamente 3 anos domina a agenda nacional. O presidente da Comissão Europeia expressou frustração após mais uma votação inconclusiva no Parlamento Britânico, na segunda-feira à noite. Estou feliz por ver unidade entre os 27 Estados-membros e espero que assim continue até ao termo do processo. No outro dia comparei o Parlamento Britânico à Esfinge do Egito. A Esfinge é um livro aberto, comparado com o Parlamento. Esta terça-feira, o negociador do Brexit em nome da União Europeia, Michel Barnier, recordou a gravidade da situação e disse que a ausência de acordo é a responsabilidade do Reino Unido. Ou aprovam este acordo e saem de forma ordenada, e este acordo é o único possível porque trabalhamos nele de forma objetiva e legal, ou não têm acordo e decidem sair sem acordo. Isto é uma decisão do Reino Unido e é a vossa responsabilidade saírem sem um acordo.
Barnier falou também sobre a ameaça colocada por extremistas, como é o caso do eurodeputado britânico Nigel Farage, um acérrimo defensor do Brexit. Estes indivíduos querem destruir a União Europeia a partir do interior e outros a partir do exterior. É por isso que é preciso cuidar da União Europeia, mesmo se temos que a reformar. Há apenas 10 dias da saída do Reino Unido da União Europeia, Londres teima em não chegar a uma conclusão. Tudo sugere que o Brexit vai dominar a próxima Cimeira Europeia, prevista para o dia 10 de abril. Mulheres e jovens agricultores vão beneficiar das reformas da política agrícola comum aprovadas hoje pelos deputados europeus. O objetivo das novas regras da PAC é criar um mercado para alimentos de alta qualidade produzidos de forma sustentável. Os deputados europeus aprovaram um segundo pacote de reformas da política agrícola comum relativa à regulação dos pagamentos diretos aos agricultores e ao desenvolvimento rural depois de 2020. As novas regras do chamado Regulamento Estratégico têm como objetivo reduzir os pagamentos a explorações de grandes dimensões, aumentando os apoios aos pequenos e médios agricultores. Os jovens agricultores têm que ter um futuro melhor. Nós pressionamos no sentido de investir na agricultura. O retorno em termos de mercado é positivo. Alimentos de boa qualidade e um ambiente mais sustentável. Nós acreditamos que o mercado deve liderar nesta questão. Temos que certificar-nos que os consumidores, através das suas decisões, apoiam as práticas sustentáveis no seio da União Europeia. Para além dos jovens e das mulheres, os deputados europeus querem dedicar pelo menos 5% dos pagamentos nacionais diretos a explorações agrícolas de tamanho pequeno e médio. Mais de 110 milhões de pessoas no mundo passam fome. Os números são do Programa Alimentar Mundial, que já declarou crise alimentar urgente em Moçambique. Após a passagem do ciclone Idai, Moçambique é mais um cenário para as operações de socorro do Programa Alimentar Mundial. A agência pretende ajudar 1,7 milhões de pessoas nos próximos meses. O diretor do PAM visitou o país na semana passada e trouxe o seu testemunho até à Comissão Europeia em Bruxelas na terça-feira. David Beasley apresentou também o relatório global sobre crise alimentar e falou com a Euronews. Qualquer plantação agrícola está agora podre, destruída. Testemunhei isso em primeira mão, pelo que a insegurança alimentar vai prolongar-se por muito tempo. Este não vai ser um problema de 3 meses, será preciso pelo menos 1 ano para a recuperação. Pode debater-se o que está a causar as alterações climáticas, mas não se pode debater o impacto atual dos fenómenos climáticos extremos. A maioria dos 113 milhões de pessoas com fome aguda no mundo vivem em apenas 5 países de África. No topo da lista está, contudo, o Iémen. O Afeganistão e a Síria também figuram entre as 8 maiores crises. As principais causas de crise alimentar são os conflitos afetando 74 milhões de pessoas, seguida dos eventos climáticos com impacto em 29 milhões. Os choques económicos também afetaram 10 milhões de pessoas. Esta agência da ONU diz que a comunidade internacional deve intensificar os esforços para acabar com os conflitos, empoderar as mulheres e melhorar as infraestruturas rurais. Mais ajuda humanitária deve fazer parte da política para gerir a migração. É preciso acordar. Se não resolvermos as causas deste problema, o preço a pagar vai ser o dobro. Os números deste relatório não incluem Moçambique, Venezuela ou Coreia do Norte. As nossas expectativas para 2019, se as coisas continuarem a este ritmo, é que os números vão ser substancialmente piores que os que temos agora. Para as vítimas do ciclone em Moçambique, Malau e Zimbábue, o PAM precisa de 174 milhões de dólares para os próximos 3 meses. Até agora só recebeu doações e promessas de 25 milhões. São já cerca de 600 as pessoas mortas pela passagem do ciclone Idai em Moçambique. O país tenta agora reerguer-se, mas luta contra a fome e as doenças. A cólera já matou 2 pessoas. A Organização Mundial de Saúde anunciou que começa na quarta-feira a campanha de vacinação contra a cólera na zona central de Moçambique. Cerca de 900 mil doses de vacinas chegaram já à cidade da Beira. De acordo com as autoridades moçambicanas, a cólera fez já 2 mortos, um na Beira e outro no Dondo, na província de Sofala.
A doença disseminou-se no país após a passagem do ciclone Idai e afeta já cerca de 1.500 pessoas. Esta será uma campanha principalmente em 4 áreas: na cidade da Beira, no distrito de Dondo, no distrito de Nhamatanda e no distrito de Buzi, onde basicamente toda a população será vacinada neste momento com uma dose única da vacina. A cólera, que causa diarreias agudas e em casos extremos pode levar à morte por desidratação, é neste momento a pior ameaça para os habitantes da região. De acordo com o último balanço feito pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, subiu para 598 o número de mortos e 1.641 o número de feridos provocados pela passagem do ciclone Idai e pelas enxurradas que se lhe seguiram. Pelo menos 1.850.000 moçambicanos foram afetados, mais de 112.000 casas foram totalmente destruídas. De acordo com o portal do Governo de Moçambique, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura inicia nos próximos dias a distribuição de 180 toneladas de sementes de feijão e de milho nas províncias de Manica e Sofala. Segundo as autoridades, cerca de 500.000 hectares de culturas agrícolas foram devastados pelo Idai. É uma visita histórica. Pela primeira vez em quase 30 anos, um primeiro-ministro grego visitou a Macedónia do Norte. Uma selfie para marcar um dia histórico. Alexis Tsipras tornou-se esta terça-feira no primeiro líder de um governo grego a realizar uma visita oficial à Macedónia do Norte depois da independência do território em 1991. Em Skopje, o primeiro-ministro grego disse que é hora de estender pontes em vez de erguer muros e garantiu a ajuda de Atenas nas negociações dos vizinhos do Norte com a União Europeia. Mesmo aqueles que foram reservados e que se opuseram ao acordo, vamos tentar juntos encorajá-los, convencê-los a ser proponentes deste acordo, porque o acordo é sobre amizade e cooperação estratégica entre os nossos dois países. E os cidadãos da Grécia devem saber que, da nossa parte, implementaremos integralmente o acordo. Nós investimos no futuro, fazemos história, não nos aprisionamos a ela e considero garantido que este acordo histórico tem raízes profundas e que, na minha opinião, já estão à vista de todos, mesmo entre aqueles que discordam. A visita do primeiro-ministro grego à Macedónia do Norte marca o início de um novo ciclo nas relações entre os dois países vizinhos. O objetivo dos governos grego e da Macedónia do Norte é implementar o acordo de Prespes e passar das palavras aos atos. Os acordos assinados esta terça-feira são o ponto de partida para as parcerias futuras, as quais vão melhorar a vida das pessoas de ambos os lados da fronteira. Os fãs dos Rolling Stones da América do Norte vão ter de esperar mais uns meses para ver a banda ao vivo. Isto porque o vocalista Mick Jagger vai ser operado ao coração. A digressão dos Rolling Stones pelo Canadá e pelos Estados Unidos da América foi adiada, em princípio, para julho, devido a problemas de saúde de Mick Jagger. Segundo a revista Rolling Stone, o cantor de 75 anos será submetido no final desta semana, em Nova Iorque, a uma operação para substituir uma válvula cardíaca. Na sexta-feira, no Twitter, Jagger lamentou o adiamento da No Filter Tour, que estava prevista para começar no dia 20 de abril, em Miami, nos Estados Unidos, e teria 17 concertos, incluindo no Canadá. De acordo com uma fonte ligada ao grupo britânico, citada pela revista Billboard, os Rolling Stones deverão iniciar a digressão em julho. Em princípio, 16 dos concertos previstos para a No Filter Tour irão ocorrer, com exceção daquele inserido no New Orleans Jazz and Heritage Festival, no dia 2 de maio. Para já, os membros do grupo britânico lamentaram o adiamento, mas fizeram questão de manifestar o apoio a Mick Jagger. E agora vamos até à Dinamarca conhecer a Torre da Floresta, uma instalação no meio da natureza que nos dá uma perspectiva única sobre o que nos rodeia. A 50 minutos de carro de Copenhague é possível observar o topo das árvores a partir de uma torre com 45 metros de altura. Para chegar ao cimo desta construção sustentável, é preciso percorrer 600 metros numa espiral.
sem degraus. A ideia é trazer imensas pessoas à floresta para um passeio florestal único. É uma espécie de um caminho florestal vertical que leva as pessoas do chão através dos troncos das árvores até ao cimo, onde o vento faz mexer os nossos cabelos, sentimos vertigens e podemos ver a paisagem. Quando o céu está limpo, os visitantes podem ver ao longe o país vizinho, a Suécia. Foi fantástico, fomos levados pelo vento e pela vista. Foi muito bom, parece seguro. Foi incrível, é uma experiência fantástica quando se chega a meio do caminho e se olha para cima e a espiral se abre para o céu. É inacreditável, gostei imenso. O ponto mais alto desta torre, construída na Dinamarca, está cerca de 20 metros acima do topo das árvores. E é assim que terminamos o Euronews Noite. Obrigado pela companhia e continue connosco.